Olá, amigos do nosso canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Teramoto. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique Teramoto e você está no seu canal de Fila Brasileiro no YouTube. Hoje, pessoal, iniciando aí o nosso conteúdo de final de semana aí com vocês, a gente vai trazer o recorte de uma entrevista do criador, especialista em comportamento canino, Max Macedo, para o canal ABC Dog, tá? Nesse recorte que a gente fez da entrevista dele, ele vai falar um pouco sobre algumas questões que estão sendo muito debatidas na internet ultimamente, tá? Como o conceito de guarda natural, a diferença entre cão de prova e cão de guarda, o cão policial ou o cão esportivo e o cão de guarda, impulso de caça, agressão social, impulso de defesa e a seleção para o fila brasileiro, a seleção, o que deve ser o tronco, o foco da seleção para o cão de guarda. É um conteúdo que a gente traz aí pensando em você que quer informação, em você que gosta de acompanhar o nosso canal, e a gente vai convidar vocês agora para assistir juntinho com a gente. A gente vai assistir e vai comentar passo a passo desse vídeo com vocês. Vamos lá? Lápis e papel, caneta na mão, que é um vídeo com muita informação. Então, se segurem nas cadeiras e vamos lá! Alguns criadores da velha guarda aí, de algumas raças, eles defendem a ideia de que alguns cães de algumas raças não devem ser treinados e que existe uma guarda natural. Você acredita na guarda natural? Bem, é o seguinte, essa pergunta, tal como ela foi formulada por você, que na verdade como ela é formulada e exposta por aí, ela não tem como ser respondida dessa forma, tá? Na verdade, a gente tem que reformular a pergunta para poder fazer uma resposta. E é exatamente porque ela é mal formulada que ela tem respostas distorcidas e aí cria essa guerra entre pessoas que mal sabem, que poderiam inclusive ter um pensamento alinhado. Então é o seguinte, a gente tem que primeiro separar o que é guarda do que o que nós denominamos, nós do meio mais especializado, de cães de polícia ou de cães de prova, proteção, que vem do chutes alemão. Quando nós tratamos de cães, seja de provas de trabalho, IGP, RINC, KNPV, etc., ou cães de polícia, nós devemos desejar, inclusive na seleção genética, cães com uma motivação inata denominada agressão social, uma predisposição, uma prontidão para desenvolverem a agressão social. É lógico que todo comportamento é influenciável pelo meio. Primeira pausa, né? Você vê a seriedade do profissional quando ele, visando um resultado, avalia não só seleção e genética, como também o meio e o manejo dado, né? Eu soltei um vídeo react, tá aí no canal, vocês podem ver, na semana passada, onde eu disse que selecionar filas com alta caça, incentivar o desenvolvimento desse instinto em animais da raça fila brasileiro, traria problema para a vivência desses animais no meio rural. Algumas pessoas entenderam que eu falei que isso seria algo impossível, um cão com alta caça viver no meio de outros animais e outros cães. E em momento nenhum eu disse que é impossível, tá, pessoal? A gente sabe da importância do manejo e do meio ambiente na formação de um cão. E é obviamente que um cão, mesmo com alta caça, se for bem adestrado, se for bem manejado, vai conseguir conviver com outros animais. Mas a questão que eu coloco não é se é possível. A questão é, isso facilitaria ou dificultaria essa coexistência,
essa existência do cão em matilha, essa existência do cão protetor de rebanho, tá bom? Você compraria um dogo ou um fila brasileiro para cuidar das suas galinhas? Claro que eu não estou falando que seja impossível ter um dogo cuidando de galinhas, tá bom? Mas o que eu estou querendo dizer é a predisposição. Existem raças porque existem funções específicas. Se nós formos igualar os cães dentro de uma mesma ótica, a gente não precisa mais ter raça canina. Bora assistir o Max, que ele é muito bom. Então não tem assim um dispositivo, o cão, esse cão tem agressão social, esse cão não tem. Não, não é bem assim. Ele tem uma prontidão para desenvolver durante o transcurso da sua vida. Mas o que nós queremos num cão de polícia ou num cão de provas é a agressão social. O chamado impulso de caça também é importante, mas ele não é o central. O central é a agressão social. Eu consigo num cão de prova que tem um excelente impulso de caça e que tem outros atributos que não a agressão social, mas alguns outros, fazer um cão 100 pontos numa proteção, até consigo. Mas esse não é o que a gente chama de cão de verdade. O Max aí está comentando sobre um cão que é treinado com foco no instinto de caça, que dentro dessa ótica pode fazer uma encenação muito boa de ataque, de obediência, tá? Mas que a mordida dele é uma mordida que não é de agressão, é uma mordida que é feita em caça e logo isso está dentro de um ensaio que precisa ser exaustivamente exercitado com aquele cão para que ele exerça aquele circuito que está ali dentro do meio esportivo, tá bom? Dá para você montar esse cão, mesmo sem ele ter agressão, se ele tiver esse grande impulso de caça. Isso, para um cão de guarda, não é bom. E a gente vai ver por que não é bom. No final do vídeo o Max vai comentar um pouco mais sobre isso. Vamos seguir em frente. Ele é um cão que faz uma encenação ali muito bem feita, pode ser até campeão mundial. E não tira o mérito desse cão, e inclusive não o desmerece para a reprodução, porque esses atributos dele podem ser úteis no pool gênico. O que não pode é que esse cão seja a vértebra, a coluna dorsal da criação. Agora, o cão de guarda, ele tem que ter uma seleção específica para guarda. Por quê? Porque quanto mais nós utilizamos essa emoção de guarda do ponto de vista de seleção genética para o cão de polícia, mais nós limitamos o cão de polícia ao cão de prova. Não que ele não possa ter, mas isso não pode ser coluna dorsal da criação de polícia. Tal como a caça não pode ser coluna dorsal da criação de polícia. Tá entendendo? O que seria a coluna dorsal da seleção de cães de polícia ou cão de prova? Deveria ser a agressão social. Só que a agressão social é difícil demais de se selecionar por falta de conhecimento. Basicamente, as pessoas não sabem o que é agressão social. E também por quê? Porque a agressão social ela tem uma característica que é a dificuldade de se encontrar cães geneticamente prontos para agressão social. Essa é a primeira coisa. E segundo, ela depende da idade. E testes de filhotes não selecionam agressão social. Também não selecionam defesa, porque ambas as emoções são geridas por uma região cerebral que é idade dependente, ao contrário da caça, que não é idade dependente. Para vocês aí que seguem o nosso canal e que, principalmente para vocês que têm cães nossos, sabe, que estão ansiosos para ver o seu cão reagindo de forma agressiva a estranhos. Às vezes pessoas que compram cães nossos mandam vídeo: olha, Henrique, pedi para o meu parente provocar o meu cão, pedi para ele, né, vir e mexer com o cão para ver qual é a reação. E a gente fala: amigo, espere mais um pouco, seu filhote ainda é muito novo, deixe que ele demonstre isso naturalmente, essa aversão, sabe? Essa vontade essa aversão e essa agressão, né? Que seria relativamente a parcela de reação e ação do cão de guarda. Espere até que ele fique um pouco mais maduro. Vocês entendem por que a gente está falando isso, pessoal? Bora!
Então, o que faz um cão guardar um território é a reação de luta ou fuga que eu falei no início do nosso bate-papo. Ela é idade dependente e ela é uma reação emocional, enquanto a agressão social não é uma reação emocional, é uma proação emocional. Então, a gente pode dizer que agressão social e reação em defesa são as porções, respectivamente, proativa e reativa do chamado reino comportamental funcional agressivo. Então, são duas coisas regidas pela mesma região do sistema límbico, mas uma é proativa e a outra é reativa. Reativa a quê? A qualquer ameaça de natureza física ou psicológica. E proativa, direcionada. Essa aqui não tem direcionamento, essa aqui tem direcionamento. A agressão social é direcionada única e exclusivamente contra competidores intraespecíficos, contra seres da mesma espécie. Mas e como é que vai morder gente? Mas aí entra a janela social. Aí entra um outro fenômeno que ocorre lá na tenra-vida de um filhote, que é a janela social, que é quando ele foi exposto adequadamente ao ser humano, ele vai se sentir inserido na sociedade humana, e aí, quando ele tiver potencial para desenvolvimento da agressão social, nós vamos conseguir direcionar a agressão social contra o ser humano. Por isso que não pode um filhote ficar com outros filhotes até 4, 5 meses de idade. E é por isso que nenhum treinador que entende de cães no mundo cria cães em bandão quando se visa cães para polícia ou para prova de trabalho. A gente vê aí que a gente separa o filhote com 55, 60 dias. Vocês viram o que o Max falou sobre a janela de socialização? Isso é um assunto também que a gente precisa falar um pouco, tá? Para um cão de guarda é extremamente necessário que se faça um bom trabalho de socialização. As pessoas reclamam de filas que não conseguem agredir, reclamam da seleção, tá? Mas eu gostaria de perguntar para essas pessoas qual foi o trabalho de socialização feito com esses cães para que esses cães pudessem transpassar essa agressão, tá, para o ser humano. Por que a gente aqui na chácara, vocês veem nos nossos vídeos, desde filhotinho, a gente coloca os filhotes o mais perto possível da gente? A mãe dorme até com os filhotes porque ela gosta, mas por que eu não proíbo ela de fazer isso? Minha mãe, tô falando dela, tá? Por que eu não acho ruim? Por que eu não reclamo com ela que ela tá ali abraçando os filhotinhos, brincando com eles, até deitando e dormindo com eles? Porque a gente acredita, pessoal, que o manejo do cão de guarda, o manejo do fila brasileiro, precisa ser um manejo extremamente próximo de seres humanos. A gente está selecionando um cão de guarda, por isso ele tem que ter um instinto de defesa acentuado. Tá? E como que eu vou fazer com que esse cão de guarda, que tem um instinto de defesa acentuado, que tem essa insegurança nata dentro de si, consiga agredir uma pessoa, se eu não mostro para ele o que são pessoas? Se eu não faço um bom trabalho de socialização? Se você deixou seu filhote lá na baia e aparece lá na hora de tratar, você está reduzindo a chance de ter um bom exemplar de fila brasileiro uma porcentagem gigantesca, pessoal. Então, para além de colocar a culpa de maus exemplares na seleção da raça, está na hora de algumas pessoas também colocarem a mão na cabeça e se perguntarem: será que eu tenho alguma parcela de responsabilidade na formação do cão que está crescendo no meu quintal? Ou ele só é ruim porque o criador não soube selecionar? Max é bom, vamos voltar. E a partir daí ele vai ser imerso na sociedade humana, entre outras coisas, para que o potencial de agressão social dele futura seja direcionado para seres humanos e não contra outros cães ou contra outros animais. Já o cão de defesa não é assim. O cão de defesa, ele tem que defender o território dele contra qualquer invasão. Isso é uma reação emocional. E quando a gente trata de reações emocionais,
nós temos que ter um entendimento que reação emocional não está sob nosso controle. É uma reação involuntária. Isso não é treinável. O que é treinável? São as ações que podem ser desencadeadas após essa reação. A agressão social é treinável. A caça é treinável. A defesa não é treinável. Ou o cão tem ou não tem. E é exatamente a percepção disso é que faz com que esse perfil de criadores que você citou defenda a guarda natural. Eles, nesse aspecto, eles estão absolutamente certos. Porque o que faz um cão guardar o território é uma característica genética de alta prontidão de medo de se defender contra quem se aproxima. Só que esse medo é convertido em quê? Em partir para cima. É lógico que isso tem... Não é simples, não vai ser no bate-papo que eu vou conseguir explicar, mas eu estou pelo menos clareando. Então o Max está defendendo que tem que ter guarda natural. Vamos acabar com esse termo guarda natural. Não, é que um bom cão de guarda, ele tem que ter isso naturalmente. Que se não tiver, não é treino que vai fazer ele ser bom de guarda. Se ele não tiver essa reação em defesa muito forte, não tem treino que vai fazer ele guardar. Isso é insegurança, é dele. Porém, eu posso melhorar, fazer com que ele, nas situações, ele possa agir melhor? Sim. Então o treino pode ajudar? Pode. Mas não é o treino que faz dele um cão bom de guarda. As pessoas ficam aí, Henrique, por que você não treina os seus cães? Henrique, o fila tem que ser selecionado em caça. Pessoal, as pessoas têm que estar um pouco mais dentro do fila brasileiro para poder tecer esse tipo de comentário, tá bom? É uma raça que foge da natureza dessas raças que foram selecionadas para serem cães de polícia ou para serem cães de prova, tá bom? O Max disse, a conversa não é assim tão simples, pessoal. E aí as pessoas pegam trechos de falas que a gente faz e falam, o Henrique não treina os cães dele porque ele acredita em guarda natural, acredita que o cão vai ser efetivo, sem treinamento nenhum. Pessoal, alguns vão ser e outros não vão ser. Mas a questão não é essa, pessoal. Tá? Eu, em momento nenhum, estou discordando de que o treinamento melhora o cão. O que eu já disse aqui várias vezes no canal, inclusive tem vídeo gravado dizendo, é que não é o resultado do cão treinado que me interessa como selecionador, criador da raça fila brasileiro. Seguimos em frente. O que faz dele um cão bom de guarda? É essa reação emocional dele. Como que eu posso melhorar o desempenho geral dele na guarda? Por exemplo, deixando ele mais ligado em alguns pontos do lote, do quintal, ou do sítio, fazendo provocações, criando nele maior coragem. Quando a gente cria coragem, tem que entender o que é o conceito de coragem, isso é o conceito comportamental. Como criando coragem? Toda vez que ele partir para cima, o indivíduo fugir. Então agora eu estou fazendo com que cada vez mais aquela insegurança dele, ao invés de expressar algum nível de avoidance, expresse maior poderio de defesa, que é partir para cima. A gente publicou um short na nossa página recentemente de uma proprietária de um filhote nosso, né, onde ela está manejando o cão dela, ela tem o quintal dela, o cão vive solto no quintal o tempo inteiro, e ela pede para alguém mexer na porta, e aí o cachorro vai para cima e a pessoa fecha a porta. Um exemplo de manejo para você deixar o seu cão mais atento com um determinado ponto, que provavelmente será um ponto no qual, se alguém for entrar, pode ser por ele, tá? Um manejo que vai ajudar o seu cão a desenvolver a confiança que ele tem em si próprio, a desenvolver essa ideia de que ele tem potencial para afastar, para repelir
aquela presença que o instinto de defesa dele acusou como algo desconhecido, como algo que não é natural daquele ambiente. Quem já viu esse... Eu vou ver se eu republico ele qualquer hora para vocês verem. Eventualmente dar mordidas, sim, mas com muito cuidado. Por quê? Porque se esse cão tiver uma alta caça, corre-se o risco, dependendo de como for sendo conduzido o treinamento, dele desenvolver muita mordida, e aí ele deixa de desenvolver a defesa dele nas situações que eu preciso, aumenta a mordida, mas aumenta a mordida em caça, e aos olhos de quem está vendo o cão está cada vez melhor, porque está mordendo mais, mas ele não está guardando cada vez melhor. Ele está expressando uma mordida, mas que não é de guarda, é caça. Então é um assunto complicado, a gente gastaria pelo menos uns 2 anos discutindo isso, não é um assunto simples. O fato é que essa resposta ela não é uma resposta para ser dada de maneira leviana como as pessoas dão, e aí vira essa guerra. Não é, mas não é simples assim não. As pessoas precisavam de estudar mais, entender mais, treinar mais, viver mais e serem menos corintianos ou flamenguistas nesses assuntos. Bom, grato a você que ficou até aqui. Esse foi o último trecho que a gente vai comentar aí da entrevista do Max. Se você quiser continuar acompanhando a entrevista, você vai encontrar ela no canal ABC Dogs, tá bom? A gente vai deixar ali o link na descrição. E eu queria só frisar com vocês essa última frase onde o Max diz que o cão estar mordendo mais não significa que ele está guardando melhor. Eu não estou falando isso só por causa da fala do Max, tá, pessoal? Estou falando isso por experiência própria. A gente já teve filas com predisposição a desenvolver o seu instinto de caça e manejá-los nesse sentido fez com que eles mordessem mais, mas não tornou esse cão mais funcional para a nossa realidade. Pelo contrário, tornou esse cão um cão de manejo mais difícil e por isso um cão que ficava mais tempo preso e logo funcionava menos no nosso quintal, tá bom? Um cão que gostou demais de perseguir e que se tivesse no tempo colonial, ele não ficaria para proteger nada. Ele perseguiria a sua presa e se tornaria um cimarrão selvagem como muitos se tornaram. Para quem gosta de história, eu vou fazer só um breve resuminho, pessoal. O cão fila brasileiro, esse nome foi inventado por um jornalista na década de 50, era o que os fazendeiros chamavam do perfil cabeçudo. Ele era um perfil que teria que ficar no meio dos animais, sem supervisão, sem treinamento para isso, e que precisava ter porte físico, defesa e agressão suficiente para repelir, principalmente cães selvagens, animais selvagens e hora ou outra também seres humanos. Tá? Os cães de caça do período colonial, os cão de caça de grande porte, eram um mestiço do cabeçudo com cães do tipo perdigueiro, cães do tipo galgo, e que foram chamados aí de cães atravessados. Todos esses tipos faziam parte de algo que era chamado cães de fila. E por isso a gente entende as confusões que as pessoas fazem quando tentam falar sobre o passado da raça, tá? Tem uma ideia geral assim que rola, eu já ouvi algumas pessoas dizerem isso, mais de uma pessoa, de que o fila caçava escravos. O cabeçudo não era o cão de caça, tá? E mesmo os cães de caça nunca foram usados sistematicamente para caçar pessoas escravizadas na história do Brasil. A gente estudou isso a fundo, a gente pode afirmar, tá? Um escravo valia cerca de um escravo valioso, aqueles que tinham entre 15 e 30 anos, valia cerca de 180 mil réis durante o período colonial. Isso seria o que uma pessoa pobre como eu teria que juntar a vida inteira para conseguir comprar um escravo, que seria a minha aposentadoria. Você não colocaria molossos selecionados em caça para correr atrás dessas pessoas na floresta? Isso significaria um atentado ao patrimônio privado gigantesco, tá bom? Isso não é provável, muito menos justificável. Então, para a gente falar de preservação, para a gente falar de recuperação do tipo cabeçudo, que foi nomeado aí pelos jornalistas dos anos 50 como fila brasileiro,
a gente precisa se aprofundar na história que formou esse tipo, que hoje é o nosso Molosso Nacional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica a nossa dica, Max Macedo, é um canal ali indicado nas nossas recomendações de página e que traz muita informação sobre comportamento canino com muita competência e imparcialidade. Tá bom? É a nossa dica que fica para vocês. Beijo no coração de todos e tchau!